Sexta-feira Santa, e eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Primeiramente, eu tô falando isso aqui, eu não quero mudar a ideia de ninguém, tá? Vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês. É só um stories a título de não ter o que falar, certo? Hoje a galera postando coisa de Jesus, de negócio de Sexta-feira Santa e tal. Um monte de gente postando um monte de coisa. Eu vi no meu Instagram um monte de gente postando coisas referentes a Jesus e Sexta-feira Santa. E um monte de gente botava essa música aqui, ó. Essa musiquinha. O negócio é que tem uma galera colocando coisas de Jesus e botando essa música, e o povo não. Tem muita gente que não sabe, eu acho. Quer dizer, pelo menos algumas pessoas que eu falei, eu comentei, não sabia. Mas essa música, ela não é um louvor, tá? Essa música, ela é uma crítica a Cristo. E um monte de gente colocando a foto de Jesus Cristo e colocando essa música. Essa música não é um louvor, rapaziada. Essa música, ela é uma crítica ao cristianismo. Por incrível que pareça, o diabo, ele é sujo. É barril, Oséias 4:6, irmão. Eu tava falando sobre essa questão da música aqui. E eu tenho uma mania comigo de, sempre quando eu vou recitar, ler, reescrever, participar ou consumir algum conteúdo ou qualquer coisa que eu vá fazer em referente a uma obra, eu tenho o costume de sempre estudar, de sempre pesquisar a fundo a biografia do autor de tal obra. Por quê? Porque às vezes você não sabe o intuito de cada obra ou a procedência. E infelizmente, né, o que Deus diz referente ao homem, que o homem perece por falta de conhecimento, né? Às vezes a gente mergulha em uma coisa totalmente vazia, e a gente nem sabe que está consumindo aquela coisa vazia, se aprofundando naquela coisa vazia de quem a gente nem sabe quem fez, o intuito e etc. E essa obra, né, como eu falo inglês, na primeira vez que eu ouvi essa música, que foi do é um grupo aí que eu esqueci o nome, Pantonics, alguma coisa assim. Como eu falo inglês, eu entendo, né, logicamente. E aí eu peguei ouvindo e eu vi que era uma crítica, né, ao cristianismo, faz uma alusão à história de Davi e, para quem não sabe, Jesus ele é chamado de filho de Davi. Então ele faz linkagens sobre a história de Davi com Jesus e fazendo uma crítica no geral. E aí agora eu fiquei curioso para saber outras coisas que é referente a essa música também e tal, referente ao compositor. Eu já sabia que foi Leonardo, como é o nome do cara? No brasileiro, no português, né? Leonardo Cohen. Leonard Cohen. Ele é um ateu budista. Ele é um ateu que no final da vida se tornou budista. Foi o compositor dessa música. Ele tinha raiva do cristianismo devido aos momentos dele, picos de depressão e entre outras coisas. Aí quando ele conseguiu se estabelecer e conseguir parar com a sua depressão, ele se converteu ao budismo. E o que é que acontece? Essa música foi regravada, foi recitada por diversos outros grandes artistas brasileiros, inclusive gospel, como por exemplo Gabriela Rocha, que é uma cantora gospel famosa, todo mundo
a maioria das pessoas sabe quem é Gabriela Rocha. E eu fico me perguntando, né? A pessoa chega num nível artístico desse e não se dá o trabalho nem de pesquisar o que está reproduzindo, né? E só me veio a alusão daquela cantora, uma cantora novinha, não sei que lá, Marçal, alguma coisa Marçal, que canta aquela música Ele vai fazer a roda grande passar pela pequena. Essa é uma música que faz alusão a coisas de Umbanda, ou seja, não é preconceito com as outras religiões, não tem nada a ver com isso, mas uma pessoa que é cristã, que tem os princípios, os pensamentos que tem, não deveria estar, né, reproduzindo uma obra dessa. E para isso ela deveria pelo menos saber o que estava cantando, né? Porque geralmente o que é que acontece? O compositor ele compõe a música e às vezes ele dá de graça, às vezes ele vende a música e o artista ele regrava ou não. Muitas vezes o artista não sabe nem o que está regravando. Provavelmente deve ter sido isso que ela fez. Alguém doou a música, ou então vendeu por um valor barato, ou então vendeu por um valor que ele achava que é o preço da música, e ela simplesmente regravou. Só que essa música aí, ela faz alusão a coisas de Umbanda. E ela canta assim mesmo. E tem muita gente, muitas igrejas que cantam essas duas músicas aí que eu recitei. Você vê que onda, né, velho? E sabe o que é que acontece, galera? O que acontece é que devido a tanta desinformação, surgem pessoas como profeta Miguel Oliveira, que chega, fala um monte de baboseira, engana milhares de pessoas. Um monte de pessoas acreditam que realmente é um prodígio. E assim, coisas da vida, não tem como pessoas serem prodígios sobre coisas da vida. Uma pessoa, ela não consegue ter discernimento e maturidade suficiente sobre coisas da vida para falar sobre a vida sem viver a vida. O que eu quero dizer? Por exemplo, você não consegue dar um conselho sobre casamento se você não viveu uma experiência de casamento. Por mais que você tenha ouvido pessoas falarem, você não vai saber dar direcionamento a alguém sem você pelo menos ter casado uma vez na vida, entendeu? Então assim, ele está na adolescência não. É adolescência, né? Ele está na adolescência ainda, 14 anos. Então ele tem muita coisa para viver. Pode ser que ele se desvie, pode ser que ele deixe de ir para a igreja, pode ser que hoje ou amanhã ele pare com essa fama dele acabe, ele seja desmascarado, e aí ele começa a viver outras coisas. Então assim, não existe pastor, profeta, mirim, jovem. A pessoa ela tem que ter uma certa... a maturidade do ser humano, da mulher e do homem, ela é adquirida conforme as experiências concedidas ao longo da sua trajetória. É assim que é formada a maturidade de uma pessoa. Não existe você ter maturidade sobre coisas da vida sem você ter vivido, não tem como. É que nem você dirigir. Você pode dar certo de você dirigir uma empresa novo, mas uma hora ou outra você vai quebrar porque você vai ter coisas que você vai aprender quebrando, entendeu? Então não tem como surgir assim um pastor mirim, entendeu? Um profeta mirim. Imagine quando chegar num gabinete de casal, num gabinete de algum assunto. Que discernimento, que maturidade aquela criança vai ter para dar para uma pessoa, entendeu? Então, nitidamente ali é uma picaretagem. Eu não estou falando mal da igreja, não estou dizendo que a igreja é isso. O que eu quero passar aqui é que a desinformação das pessoas são tantas, que aí acaba surgindo figuras como essas e engana muito e acaba envergonhando o evangelho. Você percebeu como uma coisa liga a outra?